Salve, salve, ricas queridas, muito bom dia, bom dia, bom dia. Aqui tá fazendo um dia lindo, tá friozinho ainda, mas tá uma delícia de dia pra gente entrar com um tema que me deu muita vontade de falar aqui com vocês nessa live surpresa. Foi uma live que não tava pré-preparada, não tava pré-programada, mas ontem no nosso Papo de Rica houve um monte de conversas, né? O Papo de Rica é o meu grupo de WhatsApp, onde eu reúno mulheres pra gente falar sobre finanças pessoais para mulheres 40+. E ontem foi o dia da segunda intenção. A segunda intenção é um momento que a gente está reservando nas segundas-feiras para abrir o grupo para discussão. E as participantes ali, elas falam de finanças sob uma outra ótica, né? Fora ou longe daquilo que normalmente acontece. Ontem foi a primeira vez nessa nova fase do nosso Papo de Rica. Então muita coisa vai acontecer a partir de agora. Mas ontem um dos assuntos que, entre as participantes, então acredito que deva ter aqui participantes que estavam ontem na discussão, se falou muito sobre investimento financeiro. Então essa live é muito voltada para você que está pensando em investir, ou que já investe, ou que imagina que para efeito de investimento essa seja a primeira coisa que você deva fazer para prosperar financeiramente. E o tema da live é dizer o seguinte: se você começa por investimento, você já começa errado. Exatamente. Se você começa por investimento, você já começa errado. E eu vou explicar o porquê que isso acontece. Eu vou te provar, como 2 e 2 são 4, do porquê que isso está equivocado. Mas além de provar, eu vou mostrar qual é que é o caminho que você deve seguir para isso, tá? Então, chega junto, porque esse é um assunto que envolve, inclusive, algumas quebras de padrões, tá? E quando a gente fala de quebras de padrões, envolve a gente estar, inclusive, com vontade de abrir o coração e a cabeça para ouvir outro ponto de vista, que não necessariamente você precisa aceitar ou concordar, mas que a partir do momento que você ouve um outro ponto de vista, a tua mente se abre e aí você junta o ponto de vista anterior com este ponto de vista que você viu agora e você, quem sabe, faça o seu terceiro, né? Então, assim é o processo natural de um processo educativo, de um processo de evolução, tá? Então, quero começar dizendo o seguinte, olha só. Monta aqui o raciocínio comigo. Antes de eu querer te convencer de qualquer coisa, eu vou estar aqui com esse processo de uma fala aqui até fanha, porque eu morri de espirrar hoje cedo. Quem sofre aí da tal da rinite já sabe muito bem, né? Então, diazinhos mais frios aqui, eu acordo bem cedo. Acordo 5h30, 5h40 para poder preparar a minha filha número 1. Tô parecendo o Silvio Santos aqui falando. Então, eu preparo a filha número 1 para ir para a escola. E aí, dias mais frios aqui, meu Deus, é muito espirro, muito espirro, muito espirro. Então, hoje eu tô com a voz mais esquisita, mas eu tô aqui, tô presente, tá? Bora partir do seguinte princípio. Onde a gente coloca a nossa atenção é aonde a gente recebe a nossa energia. Olha só, papo meio cabeça, mas é isso. Se eu, Ariadne, começo a colocar atenção de que eu preciso emagrecer, a minha energia vai estar voltada para um processo de emagrecimento. No entanto, dependendo de como é que é este foco, eu posso levar este processo do emagrecimento de uma forma saudável ou de uma forma doentia. E nós aqui sabemos o que é isso, né? Então, eu posso colocar todo o meu centro de atenção para um assunto que é emagrecimento, onde vai passar a receber a minha energia, mas no seguinte quesito: eu acordo de manhã, vou me trocar, olho no espelho e digo assim: nossa, como eu tô gorda, como eu tô horrorosa, olha pra minha bunda caída, olha pros meus peitos caídos, olha como eu tô flácida. E aí eu já acordo colocando naquele meu centro de atenção todas essas informações que a minha mente, meu corpo, meu ar respira, e eu vou tocar meu dia, tentando lá fazer minha dieta, tentando fazer meu exercício físico, mas
a gente se alimenta daquilo que inclusive a gente dá. O processo da natureza é isso, né? O processo do respirar é isso. Eu estou recebendo oxigênio e entregando o gás carbônico. Só que o gás carbônico ele é ruim para mim, mas não é ruim para a natureza. A natureza recebe aquilo de uma forma ok, processa e faz de volta o oxigênio que eu preciso. Olha a troca que acontece num sentido natural. Que papo doido é esse se essa mulher vai falar de investimento? Se eu entro no meu foco de atenção e energia para este emagrecimento, onde eu me deprecio, onde eu me comparo, aonde eu coloco por uma força estranha, cada vez mais eu vou ficando ansiosa, cada vez mais, uma semana depois eu tô lá olhando na balança, quiçá antes disso, e aquele processo parece que não para nunca, é doído. Supondo que eu até tenha sucesso com ele. Vamos imaginar que depois de 90 dias, eu firme e forte, mesmo com essa energia estragada, eu tenha conseguido lá emagrecer os 5 quilos que eu desejava. Beleza, olha só, parabéns, ótimo, 90 dias. Para o futuro, a minha mente já vai reservando aquilo, mas para qualquer lembrança futura, eu vou ter reservado o grande processo de dor, estrago e trauma que foi um processo de emagrecimento. Nossa, para eu, Ariadne, me sentir bem esteticamente, para melhorar a minha autoestima, eu tive que passar por um purgatório até alcançar aquilo. O que ficou reservado na minha mente? Que a partir de agora eu preciso ficar escrava de uma manutenção de um corpo para que eu não volte naquela situação lá do passado. É assim que a gente funciona para tudo, gente. Aqui o exemplo foi emagrecimento, mas pode ser um relacionamento amoroso, pode ser estudos para uma profissão, né? Você está querendo estudar para um cargo que você almeja, um concurso interno. Você pode estar estudando para um concurso público que você queira fazer. E para finanças não é nem um pouco diferente. Absolutamente nem um pouco diferente. Eu quis trazer um exemplo externo para que você entenda que os números, eles só são reflexos da forma natural de como a gente se comporta em qualquer outro ponto. Ou seja, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. A Ariadne que almeja ser disciplinada e consistente nas finanças, se ela não altera o processo de funcionamento da Ariadne em todos os campos, é impossível eu ser a Ariadne consistente e disciplinada nas finanças e nos outros, todos os quesitos da vida, eu ser de uma outra forma. É impossível isso acontecer. Então, vamos partir desse pressuposto aqui, por quê? Porque a gente está falando sobre investimento financeiro. Eu quero começar a investir, ou eu quero aumentar meus investimentos, ou eu estou colocando todo o gás ali no investimento. Beleza. Dito isso, investir é importante? Ultra importante, cara. A gente precisa mesmo fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Benefícios do emagrecimento. Beleza? A gente precisa fazer o dinheiro trabalhar pra gente. A gente precisa, dentro daquela riqueza que a gente produz todo mês, Ariadne, eu não produzo riqueza nenhuma, meu salário é baixo. Eu não estou fazendo julgamento se suficiente é ou não. Mas eu produzo uma riqueza através do fruto do meu trabalho. Eu produzo esse dinheiro, eu não ganho esse dinheiro de ninguém, eu produzo ele. Uma vez que eu produzo ele, eu tenho por obrigação, né? Eu já conheço isso sem nem ter feito um curso de finanças, de que a partir do momento que eu receba o objeto dessa minha riqueza, que é o meu salário, eu pegue um pouco dele e guarde para o futuro. Por que desses benefícios? Porque eu já sei, internalizado em mim, que no momento que acontecer uma necessidade ruim, que seja, de saúde ou econômica, vai ter aquele dinheiro. Ou uma necessidade boa, eu quero fazer uma viagem e eu quero ter aquele recurso disponível para eu fazer o uso da viagem sem precisar me endividar. Só que, enquanto eu guardo este pedaço desse dinheiro, eu quero saber onde colocar essa grana para que nesse local, neste produto financeiro, naquele banco, naquela corretora, eles rendam frutos daquilo ali, que é o que a gente chama dos juros.
Este é o caminho neural que a gente faz a partir do momento que a gente começa a investir. Pois bem, digamos que hoje eu sou uma mulher 40 a mais. Digamos que hoje eu seja uma mulher que eu tenha um bom salário. Eu tenho ali um salário de 20 mil reais por mês e que a vida inteira eu quis guardar esse dinheiro para todos esses benefícios, mas por várias situações eu não consegui. Ou porque eu fui um tanto perdulária, ou porque eu fui compulsiva, ou porque eu participei, infelizmente, de várias crises que eu precisei ali colocar minha grana, e por vários motivos, porque eu não fui educada na infância, por conta dos meus traumas, por qualquer que seja o motivo, eu, esta mulher 40 a mais, não fiz essa reserva financeira, não consegui, mesmo lá atrás sabendo da necessidade, porque essa necessidade nasce com a gente praticamente como quando hoje, infelizmente, já nasce na mulher a ideia de que a gente precisa estar ali no ideal de beleza de corpo feminino. A gente já sabe disso. Eu hoje, 40 a mais, fui tirada da cama sobre esse assunto. Um dia me chacoalharam e disseram assim: se você não tomar providência sobre isso, você vai morrer. Você está aqui 20 anos dando o sangue para esta empresa, para esta família, e você até hoje não guardou nada para você. Você até hoje é aquela que, para viajar, e olha lá se você consegue, você precisa ficar ali olhando o preço, fazendo cotação, desesperada para caber na conta. E mesmo quando faz caber, você precisa parcelar aquilo inúmeras vezes, senão você nem vai. E aí quando você vai, lá na viagem, você nem curte essa viagem em 100%, porque você já está preocupada, porque na volta vai ter que dar conta de todas aquelas parcelas. Você, chacoalhada que foi, mulher 40 a mais, para começar a investir, você agora cai num conto da carochinha, no conto do vigário. Eu não sei como é que é o conto, mas é um conto. Eu acho que é do vigário, né, gente? Eu acho que a carrocinha é outro conto. Então você que foi chacoalhada para isso, você cai no conto do vigário. E esse conto do vigário pode ter sido do primo da vizinha que te falou isso, ou, que é o que mais acontece, essa chuva de gurus de internet, né, preocupante, falando mesmo para você fazer investimento e te passa ali produtos financeiros, alguns até ali que você diz, meu Deus, né, e agora? E é aquele que você sobe o olhão dizendo, olha só que beleza isso aqui, e aí aquele perfil que é investimento, é investimento, é investimento. Tem alguma coisa de errada? Um profissional das finanças ter um canal na sua rede social para falar de investimentos? É óbvio que não. É educação financeira. O nicho dele é sobre investimentos financeiros. Obviamente é um serviço que se faz à população, e aqui eu estou considerando na situação de bons profissionais, tá? Só que tem uma pegadinha no meio dessa história. E essa pegadinha eu só fui entender com a trajetória da minha vida, prestando o serviço de, primeiro, bancária e depois de educadora financeira. A imensa maioria da população nossa do Brasil, infelizmente, não recebeu educação financeira condizente. Não sabe do processo interno que o dinheiro causa na nossa mente, na nossa saúde mental e no nosso comportamento. A gente não foi preparada para pensar em dinheiro e falar sobre dinheiro. A gente vive entre os extremos da escassez absoluta e do prazer imediato. Aquelas pessoas que vão se aproximando do meio é onde a gente fala, entende, que essa pessoa está se aproximando de um processo de educação financeira, que é onde a gente está falando de saúde. Mas, em tese, a gente veio de lá num extremo de escassez ou num extremo de prazer imediato, de gastar porque o dia é hoje, amanhã já não tem mais nada. Que eu, por exemplo, o meu processo é esse. O meu processo é do prazer imediato. O meu processo educativo é do prazer imediato. Então,
a imensa parte dos adultos funcionais da minha faixa etária, da tua faixa etária. Bom dia, meu amor. Eu sou uma mulher de 43 anos, aqui eu sei que tem mulheres de 50, de 60, de 70. Eu tenho uma aluna aqui de 76 anos, linda, maravilhosa. E eu vejo que a galera de 30 aqui da geração anterior à minha não tá muito diferente disso. O que é essa história? Vamos imaginar aqui que a Roberta tá aqui na live. Bom dia, Roberta. E a Roberta iniciando um processo de educação financeira, ou iniciando um processo depois que ela foi chacoalhada, ela não está em nenhuma escola, ela não está sendo acompanhada, ela não está nada. Ela simplesmente recebeu um chacoalhão da vida e disse assim, a partir de agora eu vou fazer investimentos, eu preciso guardar um dinheiro. E aí a Roberta parte do pressuposto de tudo aquilo que a gente já fez na vida, porque minha mãe fazia isso. Fazia assim, este mês, com todas as continhas que eu acabei de fazer, vai dar certo, porque vai sobrar R$200. E aí aperta dali, extingue daqui, soca daqui, arranca daqui. E aí naquele mês, com muito esforço, os R$200 previstos, eles conseguiram ali acontecer. Esse foi um primeiro processo. Na hora que sai os R$200, parido, ela olha e diz, eu vou aplicar onde agora? Eu não sei sobre isso, eu não sei nada sobre banco. E aí essa mulher pergunta pro marido, ou essa mulher pergunta pro bancário, pro atendente do banco, eu tenho R$200 e eu quero a partir de agora, porque todo mês eu vou me esforçar muito. Vocês estão começando a entender onde é que eu vou chegar? Porque todo mês eu vou me esforçar muito, vou apertar dali, espremer daqui, viver um mês ali contando todos os centavos, e a partir de agora, todo mês eu vou fazer isso, eu vou viver nesse nível de esforço para que sobre R$200. Então, olha, gerente de banco, onde é que eu coloco o meu dinheiro para todo mês, após esse processo de esforço, eu vim aqui te entregar R$200 e ele ser aplicado num lugar que renda um dinheiro e tal. Então, essa é a segunda questão. Primeiro, passou-se o mês fazendo o esforço para poder os R$200 sobrar e ela aplicar. E o segundo, ela quer num lugar que renda bacana, mas ela não entende disso, ela vai em busca de uma outra pessoa. Que até então, para começar, não tem nenhum erro, mas há uma dependência ali sendo criada. Primeiro mês foi ok, né? Vocês lembram quando, no primeiro exemplo do começo da live, eu falei de um processo de emagrecimento? Que eu digo, aonde está o meu foco? Meu foco é, eu preciso emagrecer. O meu foco é, eu preciso fazer sobrar o dinheiro. Beleza. Se o meu foco é esse, é agora que vem o meu centro de atenção. Então, o foco tá ali, eu tô agora com a minha atenção em tudo o que sai no mundo sobre emagrecimento e tudo que sai no mundo sobre investimento financeiro. Até aí, tá tudo bem. Só que eu acordo de manhã, falo pro meu corpo que eu tô feia, que eu tô gorda, que eu tô com a cintura, que eu tô com a bunda, que eu tô com o peito. E eu acordo de manhã do outro lado dizendo assim, eu preciso repetir o que aconteceu mês passado. Eu preciso fazer a conta, eu preciso espremer, eu preciso para poder fazer os R$200. Todos os dias ela acorda de manhã e ela olha para ela e diz, eu preciso me manter firme, porque eu vi na internet que aquela pessoa que se mantém firme é aquela pessoa que é a vencedora, é a pessoa que é guerreira. Esses dias eu fui numa palestra com a minha namorada, né, amor? Você tá aqui na live. E a gente ficou completamente indignada com esse tipo de discurso, assim. Era uma palestra para mulheres, de uma mulher para mulher. Marisa. Era uma palestrante mulher para um público de mulheres. E esta palestrante, né, dita palestrante lá, com muitos seguidores, sendo contratada por um monte de RH, numa plateia de 50, 70 pessoas, talvez, formada por empresários da cidade, pessoas ali, e essa pessoa disse o seguinte, não, o dia da gente é isso mesmo, eu acordo, faço isso, faço aquilo, eu faço palestra, tal, mas eu me propus que eu quero escrever aqui um livro. E se eu quero escrever um livro e eu não tenho tempo, eu vou escrever um livro às 3 horas da manhã.
É isso aí. Pra quem quer, é esse esforço que você tem que fazer. 3 horas da manhã. O que você faz 3 horas da manhã? Vai escrever um livro, não é isso que você quer? Você não é uma pessoa focada? Você não é uma pessoa agora, vai ser vencedora? Então 3 horas da manhã escreva seu livro, cara. Olha o nível de gravidade que é plantar essa semente num público que talvez não tivesse maturidade para dividir o joio do trigo. Então, eu nesse meu processo de educação financeira, que digo que investimento financeiro é importante, do mesmo jeito que escrever um livro é importante, ter foco é importante, olha só, tudo é importante. Eu começo todos os dias reafirmando que para eu fazer esse investimento financeiro, eu vou precisar fazer todo aquele movimento do mês passado para poder ter os R$200. Eu tô cansada só em pensar o que essa mulher não faz e a maquiagem, a acrobacia para poder fazer sobrar o raio dos R$200, que além de todo o esforço, eu sou uma pessoa que acredito muitíssimo em energia das coisas. Eu não acho não que aquelas 2 notinhas de 100, sabe, os duzentão que ela conseguiu, vai estar com energia muito boa, não. Vai estar dizendo assim, sua desgraça, assim, aqui está materializado todo o esforço e todo o sangue que eu suei durante o mês. Segundo mês, ela foi lá e conseguiu. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Gente, essa história aqui, vocês conhecem ela? Para finanças, para emagrecimento, para estudo, para leitura. A possibilidade dessa pessoa que num primeiro mês, animadíssima, vendo canais de investimento, agora eu sou a louca do investimento, agora eu quero saber sobre produto financeiro, e eu dou dica inclusive de produto financeiro, perdurar e ser sustentável com esses R$200 dela? Me conta aqui, pelo amor de Deus, não é porque pode ser que eu seja doida. Agora você vai me perguntar, tá, bonitona? Você disse que é assim não, e como é que deve ser? Eu vou contar o que eu entendo como deve ser. Que não é resposta pra ninguém, tá? O meu processo aqui com vocês, ele é tão claro e tão límpido que é assim, eu passo meu ponto de vista, eu ensino as minhas alunas diante daquilo que eu estudei, que eu pratiquei, que eu coloquei em mim, que eu coloquei, mas extremamente um livro aberto para dizer assim, meu Deus, isso aqui já não funciona mais. E a gente vai lá e muda. Então aqui vai ser o meu ponto de vista, que é o meu jeito que eu entendi por que eu acredito do fundo da alma que se você quer iniciar um processo de educação financeira, de sustentabilidade, de prazer inclusive com dinheiro, você vai dizer assim, gente, dinheiro e prazer parece que não entra na conta, a não ser que eu tenha tomado 2 vodkas e agora fiquei rica e estou pagando para a mesa inteira. Naqueles 10 minutos ali pode estar associado a prazer. O restante, dinheiro, significado na minha vida é de confronto. Então é assim que a gente faz de forma equivocada e que faz durante 2, 3 meses. Para as guerreironas, 3 meses. Para aquelas que conseguem até mais de 3 meses, sabe qual é a tatuagem que vai ter colocado aqui na mente sua? Da escassez. Que para você guardar para o futuro, e esse futuro sempre é premonição da desgraça, porque pode amanhã acontecer um grande blá, 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 blá. Eu preciso me esforçar muito hoje, ter uma vida muito regrada para guardar para amanhã. Se eu permaneço neste meu fluxo por mais de 3 meses, de forma continuada, e eu, consigo, olha, sou uma pessoa focada, palmas para mim. A partir de agora, eu coloquei aqui uma tatuagem na minha mente, no meu caminho neural de escassez. É isso que vai acontecer. Para boa parte das pessoas nem chega até lá. E aí nem chega até lá e ela vai se sentir derrotada. E ela vai dizer, tá todo mundo conseguindo guardar os R$200, menos eu. Tá todo mundo que foi naquela palestra lá sabendo que a vencedora é aquela que às 3 horas da manhã tá escrevendo o livro. E eu, nem 24 horas depois de ter ouvido isso, já tô sustentando
essa fala. Então, a desgraçada sou eu. A insuficiente sou eu. Gente, insuficiência é quase... Sabe, quando a gente... Sabe aquele ditado que quando nasce uma mãe, nasce uma culpada? Quando nasce uma mulher, nasce uma insuficiente. Ela, a mulher, tem sempre, parece que tá nos genes aqui, misericórdia, a sensação de insuficiente. Porque a gente faz e sempre tá devendo. Isso é correto? Claro que não. Isso é a forma como a gente sente, como a gente se apresenta ao mundo. E é isso que vai acontecer se for este o caminho que você está colocando para você. Por onde é que a gente precisa passar? Na minha concepção. E aqui, pedindo um espaço de abrir a mente de vocês e que vocês estejam dispostas a ouvir, não para serem convencidas, mas também para partir de um outro ponto de vista e quem sabe você montar o seu a partir disso. Aqui vai a lógica de como é que funciona o meu programa de acompanhamento com as minhas alunas na mentoria. Eu não vou falar das características da mentoria, não é momento aqui para isso agora, mas eu vou contar da jornada que acontece na mentoria, porque do jeito que a jornada foi desenhada, é aonde eu entendo que cabe o assunto, a sequência do assunto. Voltando ao tema da nossa live, significa que eu estou pregando para você que se você estiver em busca da sua educação financeira, da sua melhoria nas suas finanças, começar por investimentos é começar de forma equivocada, tá? E eu vou contar aqui agora como é que funciona a trajetória, a jornada da mentoria. E aqui não necessariamente é para vender a mentoria. Quem quiser, inclusive, me manda um direct depois, a gente conversa, tá tudo certo. Mas para vocês entenderem a jornada que eu prego aqui, tá? Deixa eu só ler a Lê. Ari, mais uma vez, te ouvir falar é juntar simplicidade com profundidade. Falar sobre o que fazemos na nossa vida ou o que pode ter dado certo pra gente não significa que vai funcionar para todo mundo. Acredito tanto nisso, sabe, menina? Acredito de fato nisso, assim. Eu acho que é sempre uma troca, né? E na troca, se a gente estiver de coração aberto, a gente pega daquela pessoa alguns pontos e traz para a vida da gente, e daqui a pouco a gente pega essa semente e joga lá para o outro. O processo de evolução, ele parte do princípio de que eu não sei nada, ele precisa partir do princípio de que eu não tenho aqui a última resposta. A última resposta está no lugar de alguém inseguro. De fato é. Eu tenho uma razão, eu estou correto. Para mim é somente um invólucro de alguém bastante inseguro com aquilo que ela está, com aquilo que está falando. Então um beijo para você, querida, que bom que você está aqui. Como é que funciona a mentoria? Como é que funciona essa jornada da mentoria, onde entra aí investimentos financeiros? Essa aluna, e aí você sendo aluna, você vai passar por isso. Você não sendo aluna, você vai reproduzir isso na tua vida. Você começa o processo de investimentos, de investimentos não, falho. De finanças, primeiro por um mapa das tuas finanças, um diagnóstico, né? Doutor, eu tô com a dor aqui, o que é que tá acontecendo? Aí o doutor olha por fora e diz, não sei, minha amiga, toma aqui uma requisição, vai fazer uma ressonância e volta. Essa ressonância que o doutor te pede, a Ariadne aqui pede para que você faça, fazendo um levantamento das tuas finanças do mês anterior. Ai, que chato. Né? Fala pro doutor, ô doutor, que chato, vai ter que ir com essa ressonância lá para poder pegar a fila, pro plano de saúde autorizar, para ficar dentro daquele tubo, para depois esperar o resultado, para depois voltar aqui. Imagina só se o doutor te ouve dizendo isso, ele vai dizer assim, né? Você quer uma requisição pro psiquiatra também? Né? Porque o mundo é assim, alecrim dourado. Então, alecrim dourado? Tem que ir lá e fazer o levantamento do mês anterior. Pode ser de qualquer mês, o mês anterior é porque está mais fresco. Então lá você vai dizer tudo, você vai somar. É uma tarde de sábado, abra um vinho do Frei com um pacote de fandangos, bota uma Marília Mendonça e abre o extrato do mês passado. E aí você vai dizer qual foi o meu total de supermercado, qual foi o total de brusinha, qual foi o total de restaurante, qual foi o total de imprevistos, manutenção na casa, qual foi o total de combustível.
Qual foi o total? Gente, vocês estão entendendo que não precisa de um educador financeiro de Harvard para você só pensar e dizer assim, eu só vou totalizar as minhas coisas aqui por ordem, aquilo que envolve habitação, saúde, alimentação, educação, transporte, eu vou totalizar. Sabe por que você tem que totalizar? Teve uma aluna minha, não tem muito tempo, que ela falou assim, eu quero iniciar um processo de educação com você, eu acho que eu preciso melhorar minhas finanças, meu gasto fica em torno de 12 mil reais, e eu acho que eu preciso, melhorar isso aqui, tá bom. Quando eu pedi o diagnóstico, lembra eu, doutor, que passo a ressonância e que ela voltou? Quando ela voltou com o resultado da ressonância, somente dos gastos essenciais dela era 38 mil reais. Ela tinha me dito que os gastos totais era 12 mil, somente do bloco essenciais, que é um bloco que eu ensino, era 38. Ela voltou dizendo assim, eu não acredito. Essa mulher será ser burra? Essa mulher será ser uma pobre, coitada, dona Mariazinha ali, que não sabe nem fazer conta? Uma mulher foda do caralho, num emprego maravilhoso, num cargo foda, num salário bom. A gente não tem noção de quanto a gente gasta a partir do momento que a gente vai para o fino trato da soma. Então, se você pensou nisso, essa primeira parte do diagnóstico eu não vou fazer não, porque eu já sei. Sabe porra nenhuma. Não sabe. Para de ser teimosa. Vai lá e faz. Beleza. Fez lá o mapa, trouxe, para o doutor o resultado da ressonância. E aí agora o doutor, que pode ser a Ariadne, que pode ser um outro bom educador, ou que pode ser você mesma, porque você disse que vai fazer sozinha seu processo, e tá tudo bem, eu fiz lá atrás o meu processo sozinha, e montei ele, e erra e volta, e se você for fazer isso, tá tudo bem também. Indico procurar um bom profissional, porque abrevia e tal, enfim. Depois com esse mapa, aí aqui agora é hora de dizer, eu preciso organizar isso aqui. E nessa organização é como se eu tivesse recebido de herança uma casa. Nossa, uma tia-avó morreu. E ela me deu de herança uma casa. Caraca, que massa, ganhei uma casa num condomínio fechado. A área da casa é legal, só que essa casa está fechada há bastante tempo. Deixa eu lá dar uma olhada nessa casa. Pego a chave e abro. Já consigo enxergar que é uma casa. Eu não entendo nada de engenharia, que tem um pé direito bom, que tem umas não sei o que lá boa, tem umas paredes boas, tem umas portas boas. Eu não entendo de engenharia, então eu vou dizer que olhar isso aí é uma coisa boa. Então essa pessoa olha e diz assim, meu Deus, essa casa aqui tem muita potencialidade, que presentão eu recebi. Só que na mesma hora ela percebe que a casa tá imunda, tá suja, tem teia de aranha, passou até um ratinho ali. Tá podre, as paredes precisam de primeiro ser lavadas para depois ser pintada. Pensa numa casa podre. Vocês acham que nesse momento que essa pessoa abre a porta e olha essa casa com muita potencialidade, mas muito suja, faz sentido ela trazer um profissional de design de interiores, de decoração, para essa pessoa ajudar ela sobre qual parede coloca qual quadro, qual lugar que coloca tal papel de parede, qual... Gente, decoração não é agora. O meu olho tá poluído pela bagunça e pela falta de organização. Não é agora que eu vou pensar quando é que eu vou tirar aquelas férias. Não é agora que eu vou pensar se eu tenho que... Qual a diferença entre CDB, RDB, caixinha do Nubank, ou criptomoeda, ou ação da Vale. A casa tá suja, filha! Se eu agora, com essa casa suja, invento de procurar produto financeiro e ser especialista do produto financeiro e passar meu mês sangrando para fazer R$200, você já sabe o que vai acontecer. Você pode ser a espertona. Grande porra de espertona é você, sabendo do produto financeiro, se sua casa tá suja e você vai ter que suar sangue para os duzentinhos ir lá e pingar naquele produto financeiro que você é a sabichona. Então, qual é essa parte aqui agora? A de organização financeira, que é de limpeza. É de olhar aonde é que tem torneira aberta, saindo dinheiro. Cara, meu mercado tá demais, é um absurdo. Por que o mercado tá demais? Porque eu não vou com lista,
porque eu tô comprando aqui na bomboniere aqui da esquina, que é mais cara, é papapá. Por que meu transporte tá assim? Por que minha alimentação tá assim? Por que? Nessa hora ninguém quer. Sabe por quê? Porque, dói. Só que essa dor, ela é uma só e ela funciona para sempre. Não é aquela dor de todo mês sangrar para R$200 e você achando que tem uma vida que custa 12 mil, onde na realidade só o bloco essenciais é 38. Então você está colocando inclusive a culpa no governo, no salário, na empresa. E não que eles não sejam culpados, são um bando de filho da puta também. Mas é hora da gente começar a trabalhar da porta para dentro. Antes de eu querer fazer passeata lá para não sei o que lá, como é que tá a porta para dentro? A porta para dentro aqui, essa casa pobrezinha de Maré Deci, ela tá minimamente limpa com água e sabão? Se não, meu irmão, não vem aqui falar de que tem um não sei o que lá, de não sei onde, um profissional, um youtuber, um cara quatro falando de investimento financeiro e eu com a casa suja, imunda, pô. Tem brio, né? Pelo amor de Deus. Então é essa hora que vai doer mesmo. É sentar com o maridão, sentar com a esposa, sentar com o filho adolescente e dizer, olha, a partir de agora a gente vai começar a viver uma vida linda. Olha só como é que você comunica as coisas, para não criar feridas emocionais nos outros. E não é que você tá mentindo não, é verdade. A partir de agora a gente vai começar a criar uma vida linda. Sabe o que é uma vida linda? É uma vida onde a gente vai sair de férias nessa e nessa condição. É uma vida linda onde no Natal a gente vai fazer isso e isso. É uma vida linda na hora que chegar a época de comprar o uniforme escolar, vai acontecer isso e isso. A nova mochila da escola vai ser assim assado. Mas que para isso acontecer, a gente vai precisar cuidar do que acontece aqui no mês. Olha a quantidade de iFood aqui, gente. É para agora tirar iFood? Não. Mas de que jeito é que a gente faz isso ser bacana sem precisar ser perdulário? E aí vem esse processo que o médico recebe tua ressonância e que além de te dar uma pílulazinha, quem sabe, ele não vai dizer, Ariadne, é só essa pílula que vai resolver. Ele vai dizer que você precisa mudar seus hábitos alimentares, você precisa mudar a sua prática de exercício físico, que você fica o dia inteiro sentada no computador e você não levanta a bunda de lá e não se exercita. Você precisa cuidar da tua mente sobre aquilo que você assiste. O médico não vai me dar, um bom médico não vai me dar uma pílulazinha e dizer que com ela você resolve a sua vida. Então esse vai ser um processo para que no próxima ressonância que eu trouxer para o médico, que ele me pediu daqui a, sei lá, 60 dias, não sei nem se pode fazer, mas enfim, eu tenha feito coisas ao longo desses 60 dias que envolvam um processo de limpeza da minha casa interna, da minha casa que eu ganhei da minha tia e da minha casa que é meu dinheiro. Eu produzi essa riqueza. Gente, todo dia eu vou trabalhar e encontro gente incompetente e chata pra caralho. Eu vou lá, produzo aquele dinheiro e eu venho aqui e faço isso com ele. Aí eu venho aqui agora querer falar de investimento financeiro, sendo que você tá suja, imunda com a forma como lida com esse dinheiro. Então, passo essa etapa de organização e de limpeza dessa casa, que não para nunca, mas a gente vai tirar, vai fazer uma faxina grossa, e daí é cuidado a vida inteira, né, para cuidar ali daqueles tetos estabelecidos. Aí sim a gente vai agora começar a sentar e dizer, opa, neste momento, desde a faxina, eu já tinha estabelecido que eu ia guardar R$100 por mês. Mas não é guardar porque não. É que na faxina, quando eu tomei aquela medida com o meu mercado, indo com lista de compra, ficou igual. Porque eu fui com lista de compra, fui mais consciente e ó, plim, sobrou R$100. Pari R$100. Eu não fiz isso para os R$100. Eu só fechei uma torneira aberta. E aqui são casos gerais, tá, amor? Pode ser que tenha gente que já tenha passado por todo esse processo de faxina e deve estar me achando uma cínica falando isso. Perdão para você. Perdão mesmo. Aqui eu não tô falando com um público que ganha R$1.400, R$1.500. Que aí a história é completamente outra. Aqui eu tô falando com mulheres que têm a sensação de que ganham bem, de que passam um bom dinheiro, mas que parece que não sai.
A Roberta tá aqui para dizer, ela é aluna. Essa fase do diagnóstico é importantíssima, assustadora, mas está sendo a virada de chavinha para mim. Você é foda, Ari. Essa é a fase. Essa é a fase. É a hora que a gente divide aquela pessoa que de fato encarou com espírito de adulto para o que ela diz que quer, com aquela que fica conversando fiado. Ai, agora eu vou botar R$200 em produto financeiro. Vai tomar, velho, lá longe. Pelo amor de Deus. Nesse momento que a Roberta está passando pelo diagnóstico, com torneiras fechadas e com tetos estabelecidos, ela já está guardando R$100. Guarda onde? Na lata de Nescau vazia. Como é que você tá me mandando colocar lá na lata de laço? Cara, não coloca treta na tua vida pra, enquanto você tá vivendo uma fase, ter que ir em investimento financeiro, ter que ir em banco. Se você tiver uma poupança, coloca lá. Olha só a maluquice que eu tô falando pra vocês. Daqui a pouco a Polícia Federal chega aqui e me prende. Porque nesse momento, pouco importa. Tu acha que se tu colocar R$100 na lata de Nescau, neste momento, ou R$100 num CDB que rende 100% do DI, vai dar grande diferença? Em cima de R$100 não vai dar quase nada. Então, coloca a tua energia aonde tem que ser colocada energia. Abre uma lata de Nescau que tá lá, sem Nescau, pelo amor de Deus. Vazia, bota seus R$100. Não vai durar muito tempo lá. Mas o que eu quero é que você entre num processo comportamental de dizer, em função das torneiras que eu fechei nesta casa, R$100 brotou, né? Não brotou, mas brotou. E agora eu tenho R$100 aqui para minha latinha de Nescau. Feito isso, agora eu entro na casa da tia, que me deu a casa, e digo assim, agora eu posso começar a decorar. Ô, fase boa danada. É delícia. Agora eu vou pensar num quadro, vou pensar num bar suspenso, vou pensar numa cadeira, vou pensar num sofá, vou pensar numa televisão e numa mesa. Que agora eu vou começar a projetar o que é que eu quero da vida. Sabe por quê? Porque os ares estão mais limpos. E nessa hora também eu paro de ser doida, né? Eu deixo de ser doida. Porque eu ficava lá na minha vida pensando que eu ia conseguir tudo, mas na hora que tá organizado e limpo, eu começo a entender tudo o que eu consigo, porque não é porque fez a faxina que agora você pode tudo, não. Lá vai te apresentar nesta fase, que é a que eu chamo de planejamento, vai te apresentar inclusive uma condição que pra gente também foi deixada de lado no nosso processo de educação, que é a fase de escolhas e renúncias. A gente não sabe escolher. A gente não sabe e não quer renunciar. A casa tá limpa e agora eu sei que eu consigo sonhar com este movimento, sonhar na prática, na ordem deste tamanho. E na ordem deste tamanho não vai caber essas coisas todas. Inicialmente eu vou ter que escolher, renunciar e fazer caber. Só que, mesmo eu tendo deixado para um segundo plano, que não é abandonado, aquelas outras coisas que ficaram de fora, mas significa que agora, com sustentação, eu consigo dizer, de fato, eu consigo fazer essa viagem. De fato, eu consigo trocar o meu sofá. De fato, eu consigo fazer uns negócios de procedimento estético na cara, sem maluquice. Por mais que eu tenha me feito cair ali da né? Eu aqui encaixo e agora eu consigo dizer exatamente assim, nesta fase de planejamento, que em agosto eu vou poder comprar um jogo de mesas de cadeira para minha casa. Só que esse jogo de mesa e cadeira tem que ser em até R$4.500, mas é em agosto. E quando for em agosto que eu comprar na ordem de R$4.500, eu vou precisar dividir em 4 pagamentos. Eu não vou ser aquela louca que divide em 12 aí para ver, não. Tem que ser em 4. E em 4 eu sei que vai caber direitinho. Eu começo a enxergar o futuro antes que o futuro aconteça. Eu começo a escolher o futuro antes que o futuro aconteça. Então a gente vive o terceiro momento. Lembra lá? A fase de mapa, que é a hora que você vai fazer o exame da ressonância. Depois a fase de limpeza, que é a fase de organização. Aí é que nessa fase de limpeza e organização já vai ter R$100 brotando ali na lata de Nescau.
Aí vem a fase de planejamento, que é quando você começa a decidir esse futuro. E isso na tua planilha, no nosso caso aqui a gente chama de mapa da rica, que é uma planilha feita por mim, por mim, uma mulher de humanas. E não é uma planilha cheia de glitter, cheia de coisa, não. Certamente tem suas falhas. Meu objetivo não é criar mas é algo funcional, simples e que de fato esteja de acordo com o método. Então, lá no mapa da rica, no terceiro, você consegue ver lá que o teu jogo de mesa e cadeira vai ser em agosto, na ordem de até 4.500 dividido em 4 vezes. Beleza? Nessa fase de planejamento, é uma fase interessante, porque é a fase em que, passada a euforia e a grande dor das duas fases anteriores, aqui é grande dor e grande euforia. Nessa fase de planejamento, você já conseguiu pegar um bom traquejo. A lata de Nescau já tem até 200, tem 300, porque outras coisas foram ficando claras para você. O poder do dinheiro é diferente. Gente, nessa fase o poder do dinheiro, a Roberta tá aqui e vai me ajudar. Roberta, me ajuda aqui nisso. O que acontece? Nessa fase aqui de diagnóstico, que é de organização, a gente consegue brotar R$100 na lata de Nescau, né? E a gente começa já a acessar as dores todas. A Roberta falou, é assustadora, de fato é. Na próxima vez que a Roberta for comprar um vinho, sei lá, ou for pagar o jardineiro, o que é que seja que a Roberta vai fazer, a Roberta vai relacionar aquele custo do vinho e do jardineiro aos R$100 do Nescau. Só que a Roberta não vai associar de uma forma dizendo, agora eu tô com medo de gastar tudo. Começa a ter esse medo e começa a ter... Porque antes da gente saber como é que é o novo comportamento, a gente entra com medo. A gente fica, meu Deus, agora parece que eu não sei mais como é que compra. Esse processo de atabalhoamento é comum acontecer. A Roberta vai viver isso tanto, porque é nessa fase 3 de planejamento, que a Roberta toda hora vai ser levada lá para pagar o jardineiro, para comprar um vinho e para colocar R$100 no... Ela vai começando a entender o que de fato vale R$100 na vida dela. E quando ela pagar R$100 num vinho, que inclusive pode ser até que seja barato, né, amor? Você não pagou mais num vinho esses dias. Mas enfim, o exemplo talvez não tenha sido tão bom. Mas quando a Roberta pagar R$100 no vinho, neste processo de entender o valor do dinheiro, ela que gosta muito de vinho, ela vai gastar sem dó. Porque ela gastando sem dó no vinho, ela tá sabendo que ela não tá deixando as outras coisas, né? Ela não tá deixando o futuro dela, ela não tá deixando... Não tem mais torneira aberta em casa. Mas na hora que ela for, por exemplo, comprar uma garrafa d'água, que ela comprava, que ela nem percebia, ou então nas coxinhas que a Roberta todo dia comia de tarde, e que no final do mês ela percebeu que ela gastava 238 por mês comendo coxinhas e lanches, ela vai olhar e dizer, eu não preciso deixar de comprar minhas coxinhas, porque eu gosto. Mas será se eu preciso comprar neste tamanho todo? 238 tá indo para coxinha. Será se vale isso tudo? Então esse processo é onde vai ter um monte de pergunta para Roberta para afinar o sentido do dinheiro na vida dela. E aí a Roberta, que é só a Roberta, porque a Paula vai concluir diferente, a Mira vai concluir diferente, a Patrícia vai concluir diferente, a Roberta vai dizer assim, olha, eu não vou zerar minhas coxinhas, mas eu vou colocar um teto de 70 e eu vou 2, 3 vezes na semana comer a coxinha que eu tanto gosto, e até a coxinha parece que ficou mais gostosa, porque ela não é aquela coisa simplesmente que eu todo dia vou lá e nem vejo significado naquilo. Então, essa fase de planejamento é quando a gente começa a projetar futuro, dando o significado do dinheiro diante daquilo que a gente quer. Enquanto isso, a lata do Nescau indo lá. Quando eu entro na fase 4, que aí sim é de investimento financeiro. Nessa fase, o meu preparo emocional, financeiro e de capacidade de projeção é completamente outro do que da Ariadne de quando começou o processo. Aí sim, eu já sabendo que agora eu não preciso queimar lágrimas de sangue para fazer parir aqueles R$200 iniciais. No início eu não vou conseguir os 200, mas o 100, ele tá fluido. O 100 tá fluido.
Agora, nessa fase 4, aí eu mergulho fundo na nossa jornada aqui, que é do Clube das Ricas, para entender sobre mercado financeiro, diferença entre renda fixa e renda variável. No Clube das Ricas, elas entram numa imersão de renda fixa, não é momento de renda variável. Não é momento de renda variável, não é momento de renda variável. Então ela vai fazer a reserva de emergência dela, ela vai começar a projetar a aposentadoria, vai começar a pensar no ano sabático, na troca do carro, sei lá quais são os projetos que ela quer de vida. Mas agora ela tem sustentação para cuidar de entender produto financeiro, sabendo que aquilo está sustentável, que aquilo está saudável e que R$100 ela pode contar que ela vai ter lá por mês. Que logo é 200, 300, 400 e vai, tal. Vocês entenderam por quê que quando eu inicio o processo, no primeiro dia que eu vou lá dizer, doutor, tô com uma dor aqui. Nesse primeiro dia não é sobre investimento que a gente começa, gente? Tá claro isso pra vocês? E vocês podem dizer que eu tô errado e tá tudo bem. Eu adoro quando vem alguém e diz, não, mas tá equivocada, bora, eu quero ouvir o outro lado, de fato, quero ouvir mesmo, não é conversa fiada, não. Vocês estão entendendo que não é para investimento financeiro? É sim para você começar a guardar as primeiras moedinhas na lata de Nescau. Isso é, lá no começo já. Porque algumas torneiras vão sendo fechadas e vai tendo umas moedinhas lá. Comportamento, anota isso, comportamento precede resultado. Se eu não começo desde já a pegar as moedinhas na lata de Nescau, comportamento, não é na hora que eu imaginar que vai estar sobrando 5 mil por mês que eu vou me comportar de forma correta, não. Eu começo a me comportar agora com as moedinhas. Me comporto com mais outras moedinhas, depois me comporto as moedinhas virando cédula, depois eu me comporto a cédula virando 2 cédulas, para quando tiver 5 mil, meu comportamento já está estabelecido. Então o comportamento das moedinhas nos primeiros momentos, que seja numa lata de Nescau, você começa. Mas não é sobre produto financeiro. Para de dar dica de produto financeiro se você está nessa fase aqui. Para de colocar teu foco de atenção em produto financeiro se você ainda não fez a limpeza da casa. Se você não fez o diagnóstico, o raio-x de quanto é que você gasta de mercado por mês? Qual é teu teto? Não sei. E para que você está querendo saber aqui qual é a diferença entre LCI e debêntures? Para quê? Casos de exceção. Tô nesse caos, tô começando agora e já recebi um dinheiro. O que é que eu faço? Procura um profissional, procura mim, procura alguém, coloca numa renda fixa bem conservadorazinha e inicia fundo nesse processo que eu acabei de relatar ele inteiro. E aí daqui a pouco a gente volta pro dinheiro que você recebeu lá de uma ação judicial, de uma herança, e a gente aplica ele diferente. Então assim, o processo não é igualzinho para todo mundo, mas ele vai sendo adaptado. Mas vocês percebem que mesmo com a adaptação, a jornada ela está sustentada na mesma lógica. Tá? Ai, foi bom pra vocês? Vamos ligar um cigarrinho? Nossa, piada é ruim, né, menino? Essa piada é ruim. Gente, esse lugarzinho meu aqui é uma delícia, né? Acho tão bonitinho ele. Começar o dia aqui tomando um cafezinho. Vou fazer um cafezinho. Agora de manhã, quando eu fui liberar minha filha, eu não fiz café não. Sabe o que é que eu comi? Eu comi cuscuz com leite. Só quem é nordestino entende, né? Tem alguém que é do Nordeste aqui para saber o que é uma delícia um cuscuz com leite? Nossa, comi um cuscuz com leite, botei uma baciona assim e com sal. Meu cuscuz com leite é com uma pitadinha de sal ali. Então agora, depois de prosear aqui com vocês, vou fazer um cafezinho e começar meu dia. Espero que tenha sido bom para vocês. Espero que com essa nossa lógica, nosso trato, nossa saga, então busquem começar. Quem entende que tem tempo, disposição, paciência, disciplina para começar sozinha, vai, amor, vai, não deixa para depois não. Eu só acho que é mais demorado, é mais trancado, a coisa fica um pouco mais, né? Às vezes a gente não dá conta ali sozinha. Se você entende que nesse momento você quer caminhar junto comigo, logo depois da live me manda um direct
Diz, Ari, sem compromisso nenhum, não vem me vender porra de nada não. Você já chega, você já me dá bom dia sim. Você não vem me vender nada não. Eu só quero saber como é que funciona. Aí eu vou e digo, tá bom, eu vou explicar. Aí no final você vai lá e te explica, ó, funciona assim, pá. E aí você depois vê se entra aqui, se não, ou não. Ah, eu gosto de assistir suas lives, mas eu acho que é muito chata. Eu vou lá para um outro profissional. Escolhe bem um profissional que esteja bem adequado com os teus valores, com a forma como você entende. Mercado financeiro não é para ser difícil. Eu tenho muito medo de gente que começa a falar cheio de sigla e difícil e diferente, exatamente para que seja sustentada a possível inteligência dele através da forma difícil que se fala. Do mesmo jeito, o contrário. Às vezes a gente vê alguém falando tão fácil. Você vai numa palestra de medicina, uma palestra de química. Quem já foi numa palestra de química ou de física? E aí o camarada simplão, velho. E o cara falando simplão e você entendendo tudo. Mesmo que você não saiba nada de física. E aí depois você descobre que o cara tem um monte de curso. O cara é muito bem formado. Aí você admira mais ainda, você diz, meu Deus, ele poderia ter colocado toda a arrogância do pretenso conhecimento dele aqui para falar difícil, não. Então assim, quais são os valores que estão, né, condizentes ali com o seu? Cuidado com o que a gente no primeiro momento acha. Mas enfim, eu acho que agora eu já tô falando besteira, tô precisando de um café, né, amor? AT Marques, suas lives são muito educativas, obrigada. Cristiane, que live maravilhosa, gratidão. Lavanderia, maravilhosa, esclarecedor, entendi tudo, graças a Deus, bora colocar em prática, muito obrigada. Amores, foi um prazer estar aqui com vocês, quem sabe essa semana eu apareço outro dia para outra live surpresa, mas se não tiver a live surpresa, certamente vai ter domingo às 20 horas, então já coloca na tua agenda que domingo às 20 horas, com algum tema ali que eu bater aqui em mim, a gente vai conversar de novo, tá? Lola Benini, bom dia. A live vai ficar gravada, assiste e volta aqui depois. Beijo.